Olá, muito bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? Nesse momento de radiação, independente de outros momentos que estão acontecendo nesse dia, né? Mas o nosso compromisso aqui é com Jesus, com o nosso trabalho, nesse momento de reflexão, que estamos aqui vibrando pela paz, né? Então, isso aqui nos cabe essa tarefa e que possamos, assim, aproveitar bem, né, este momento de radiação e vamos, assim, então, iniciando com a leitura da nossa página de hoje. Bom dia, que alegria estarmos aqui juntos para essa leitura do livro Brilhe Vossa Luz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier e Carlos Bacelli, por autores diversos. No capítulo 20, vamos falar no tempo justo. Você encontrará o que busca, fará o que lhe aprouver, viverá conforme imagina, escolherá os próprios amigos, lutará com os recursos de que dispõe, decidirá sobre o caminho a percorrer, cultivará os pensamentos em que se compraz. Mas, se a lei divina lhe faculta semear livremente, não exime da responsabilidade de colher. Observe, portanto, o tipo de semente que você lança ao solo da vida, porque no tempo justo ela produzirá segundo a sua espécie. Albino Teixeira. E nessa bela reflexão, cumpre lembrar um pouquinho também de Paulo de Tarso, quando ele fala que tudo posso, mas nem tudo me convém. Que é exatamente isso. Depois que nós caminhamos, estudamos, procuramos ser pessoas melhores, caminhando a partir dos exemplos de Jesus, do Mestre Jesus, não nos convém tudo, qualquer coisa. É importante que estejamos atentos, que nos fortaleçamos no bem. É importante, como está aqui, olha, se a lei divina que faculta semear livremente, não o exime da responsabilidade de colher. Por exemplo, nós estamos aqui nessa irradiação pela paz há alguns anos, fazendo todo um trabalho de amor, estamos juntos, não é? E qual a nossa responsabilidade aqui? Nós estamos divulgando Jesus, divulgando e falando da paz, nos lembrando da importância de cultivarmos determinados pensamentos, sentimentos e procurarmos também, além de semear, espalhar. Cada um de nós juntos, quem está aqui na telinha e quem está fora da telinha, nessa vibração de amor. Todos nós estamos imbuídos de nos melhorarmos e melhorarmos também ao nosso entorno. Então, é uma responsabilidade nossa o cultivo, o cuidado, como vamos falar, o que nós pensamos, como nós agimos, é super importante. E aí, claro, eu sempre gosto, né, de falar um pouquinho mais de Emmanuel, e aí eu vou citar aqui um pedacinho de Emmanuel falando da responsabilidade. Aqui está falando, não exime da responsabilidade de colher. Então ele fala, compreendo a responsabilidade de que somos investidos, esposando a boa nova por ninho de nossos sentimentos e pensamentos. Busquemos exteriorizar a flama renovadora que nos clareia por dentro, a fim de que a fé não seja uma palavra inoperante em nossas manifestações. Vamos pensar nisso? Bom dia, queridos irmãos, queridos amigos. Aqui, Albino Teixeira nos fala, resumidamente,
o nosso livre-arbítrio. O que vamos fazer com o nosso tempo? Que caminhos percorrer? O que vamos buscar? Não só na vida material, na vida espiritual, com os nossos pensamentos, lembrando sempre, nosso pensamento irradia aquilo que enviamos. E se enviamos o bem, vamos, a partir de nós, o bem. Se enviamos pensamentos mais infelizes, já a partir de nós, temos sentimentos infelizes. Então, lembrando sempre, aquilo que fazemos, vamos recolher. Como Albino Teixeira nos diz, nós podemos semear o que nós quisermos, mas vamos colher o que semeamos. Se semearmos sorrisos, vamos colher sorrisos. Eu ouvi uma vez uma frase num livro que dizia: vamos colecionar sorrisos. Se semeamos alegria, colhemos alegria. Se semeamos amor, gentileza, vamos colher amor e gentileza. Mesmo que aconteça de sermos ofendidos ou magoados, vamos continuar semeando amor e gentileza, porque, de qualquer forma, a nossa colheita é diferente da colheita do outro. Se o outro não semeia amor e gentileza, nós devemos semear, porque a colheita do outro não nos importa diretamente. Importa os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações. Então vamos, no dia a dia, no passo a passo, estarmos sempre muito atentos e vigilantes com o que fazemos, com o que escolhemos. Um beijo. Mais uma vez, muito bom dia a todos. Então, Albino Teixeira, ele nos fala aqui nessa mensagem, né, a questão do livre-arbítrio que todos nós temos, que nos foi facultado por Deus. Então, Deus nos deu, né, e dispõe para nós essas opções de escolha. Todos nós temos as nossas escolhas, que podem ser boas ou não, que estejam em conformidade com a lei de Deus ou não. Então, esse é o nosso caminhar. E dentro desse caminhar, também ele coloca ali que existe a lei de causa e efeito, né? Diante dessa liberdade de escolha, e que somos responsáveis por ela. Nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos e atos. E tudo isso aí, é claro, como responsabilidade que temos, vai trazer consequências. Se essas escolhas forem boas, é claro, nós vamos receber os benefícios por essas escolhas. Mas se as nossas escolhas não forem boas e forem contrárias à lei de Deus, também vamos receber as recompensas. Só que tem que ser a recompensa condizente com a falta cometida, né? Então, ele coloca ali que a semeadura é livre. O que nós estamos plantando? E quando ele coloca ali, observe, portanto, o tipo de semente que você lança ao solo da vida. A gente nos lembra aí a parábola do semeador. E os terrenos, né, os vários tipos de terreno que na parábola ali o semeador lança a semente, ela, né, como alegoria, ela se reporta ao nosso íntimo, ao nosso coração. Como está o meu solo, o coração, o meu interior, recebendo essa semente? O que eu estou plantando? E dentro daquilo que vai, né, ali germinar, produzir,
pode ser bom ou ruim, então é o que ele diz ali, ela produzirá segundo a sua espécie. Então, que tenhamos cuidado, né, e reflitamos bem com relação a essa semente, como foi falado aí, que ela tem que ser uma semente de amor, de paz, de harmonia, de tranquilidade, para que venha a dar, né, os bons frutos, como Jesus colocou. Árvore boa dá bons frutos. Muita paz a todos. Bom dia! E como Albino Teixeira está falando de livre-arbítrio, nós temos então que refletir, como já está sendo comentado, né? Quais são essas sementes que eu estou lançando no solo do meu coração? O que está brotando no solo do meu coração? E pensar, né? Quais as escolhas que eu estou fazendo para a minha vida? Porque a gente sabe, e ele reforça, que nós somos livres para fazer as nossas escolhas, as nossas semeaduras, os caminhos que a gente prefere tomar aqui nessa vida, né? Mas ele está lembrando ali, né? Cada um tem a obrigação de colher os frutos das sementes que plantou, né? E a gente só colhe aquilo que semeia. Não adianta querer, mas fulano é tão querido, as pessoas fazem coisas boas para ele. Que ótimo! Sinal de que ele está, né, escolhendo fazer coisas boas também pelos outros. E se eu não faço, eu não vou colher os frutos daquela pessoa ali, eu vou colher os meus. Quais são as minhas ações diárias, o meu modo de caminhar aqui na Terra? Então, a gente só colhe aquilo que semeia, porque também já foi falado, é uma lei. É lei. Ele fala ali, semear livremente, colher o que semeou. Então, a gente vai ter que assumir os, vamos dizer, inevitáveis, né, consequências daquilo, dos atos que a gente praticou, né? Então, são situações boas que eu escolho, que ótimo, né? Eu vou poder ter essa vida mais leve, mais serena, com muitos amigos, com pessoas que me querem bem, não todo mundo, não vamos ter a pretensão de achar que todo mundo gosta da gente, não. Tem gente que não gosta da gente, paciência, né? Mas aquilo que a gente faz de bom, a gente vai receber de volta. Vai facilitar a nossa caminhada aqui na Terra. E aquelas escolhas mais complicadas que a gente fez, né, não tão boas, também a gente vai ter que assumir, porque as consequências virão, né? Então, se a gente passa por situações boas, que ótimo, né? Se a gente passa por situações difíceis, a gente também não pode culpar Deus. Ai, meu Deus, Deus não olha por mim, né? Deus está me castigando porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo. Não, é a nossa consciência que está trazendo de volta a consequência de alguma ação que eu produzi. Quais ações eu estou produzindo? Quais as consequências que ela poderá me trazer? Então, é nisso que a gente tem que pensar, né? Para colheitas felizes, prática do bem, vigilância. A Nilza vai repetir isso, tenho certeza. Vigilância não só dos pensamentos, mas das nossas ações diárias, né? Vigilância das nossas escolhas, nos caminhos que a gente trilha. Eu lembro, sempre que falo caminho, eu lembro do Gerson, não tem jeito. Ele falava, você caminhou, encheu o caminho de espinho, foi jogando espinho, agora você tem que voltar pelo mesmo caminho. E aí?
você vai pisar nos espinhos. Então, é melhor a gente ir jogando pétalas de rosas, né? Porque quando a gente voltar, vai ser mais tranquilo o caminho, né? Mas a gente termina com o pastorinho, que diz assim para a gente: nós somos escravos do ontem. A gente fez, né? Agora, vamos ver como a gente conserta isso. Somos escravos do ontem, mas somos donos do amanhã. Então, o amanhã depende de nós, das nossas escolhas, das nossas semeaduras. Então, muita paz para todos. E eu quero mandar um grande abraço aqui direto da Comerge, as brisas de Emaús jorrando sobre todos vocês. Bom dia, irmãos queridos. Então, Albino Teixeira nos fala de livre-arbítrio, ação e consequência. E fazendo uma síntese aqui no que os irmãos já trouxeram nessas reflexões, né? Pautados nessa mensagem de Albino Teixeira. Realmente, Aninha, não tem como a gente deixar de falar da vigilância do pensamento, porque o livre-arbítrio, ele nasce, ele vem das ideias, né, que nós temos. E aí, queridos irmãos, tem aqueles pensamentos que são próprios, são nossos, e tem aqueles que nos são influenciados, e às vezes a gente nem percebe, né? Nem sabe. E o livre-arbítrio é algo que eu penso que é uma das coisas mais simples de explicar. Se uma criança chegar e perguntar assim para a gente, o que é livre-arbítrio? Basta a gente dizer, é escolha. O que o Pai maior, Pai celeste, nos deu a nossa possibilidade de escolha. Então, o livre-arbítrio, ele é fácil de explicar, porém, temos que ter muita responsabilidade para exercitar essas ações que teremos. Então, por isso que eu sempre fico assim, né, pautando nas orientações que os irmãos nos trouxeram sobre a vigilância do pensamento. Cabe a ação que eu estou assim sendo influenciada a ter. Vamos lembrar de Paulo, acho que foi a Ângela que já falou de Paulo, né, quando ele diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quais são as ações? Porque essas ações, que são as semeaduras que eu estou fazendo, que vão refletir ainda no hoje e também no amanhã, me trarão consequências. E quais as consequências que eu quero? Eu quero ser uma pessoa que vai ficar reclamando, porque eu vou esquecer, nós temos o esquecimento do passado, não é? Tem gente que diz assim, não pergunte nem o que eu tomei no café da manhã que eu não lembro, porque a gente esquece. Mas são consequências. E eu acho que todos já ouviram aquela frase, se não falar assim, não adianta você plantar limão e querer colher uva. Não, né? A gente vai colher o que plantou. E não tem como, não, deixa, eu estou colhendo aqui algo, só espinhos, eu estou plantando, melhor dizendo, só espinhos, que depois eu colho ali do vizinho. Não, não tem isso. Cada um vai colher o que lhe é próprio. Né? E basta nós pararmos, sermos vigilantes, pensarmos. Eu vou encontrar, como disse Albino Teixeira, eu vou encontrar o que eu busco, eu vou encontrar o que eu busco. Então, vamos parar e pensar, o que eu estou buscando verdadeiramente? Não? É só uma questão de, pegando uma outra frase aqui do Albino Teixeira, decidir sobre o caminho que eu estou percorrendo. E aí nós vamos, com certeza,
semear melhor, cultivar melhor e colher melhor. E aí essa colheita será para nós, vamos ajudar ao próximo, implantando a paz na gente. E aí, como a Aninha mandou beijo para a Comerge, eu também mando beijo para todos os núcleos de ENEF, 62 núcleos em todo o estado do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, que já estamos em último dia das atividades do Encontro da Família, da Comerge também, e também, com certeza, nos outros segmentos religiosos que fazem algum evento onde nós somos pontos de luz. Quem está dizendo isso não sou eu, não, tá? A espiritualidade que nos diz, nós somos pontos de luz que ajudamos no reequilíbrio dos irmãos que estão ainda na ignorância. Então, vamos fortalecer essa luz em nós. Paz e bem em nossos corações. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Mestre de divina bondade, de amor e sabedoria, quanta luz nos envia, quanta luz existe em nossos corações, ainda obscurecidos pela nossa inferioridade, que possamos, através do tempo, através de nossas encarnações, lentamente, ir desobstruindo os canais que iluminam a nós mesmos e ao nosso redor. Que possamos, a cada momento, como disse o nosso Albino Teixeira, que possamos aproveitar o nosso tempo, que possamos semear luz, amor, que possamos saber aproveitar cada minuto, se possível, numa esteira de bondade, de fraternidade, irradiando essa paz que tanto almejamos, não só para nós, não só para a nossa família, mas para todos aqueles que nos rodeiam, para todos os que convivem em nossas cidades, em nosso estado, em nosso Brasil, em nosso planeta. Que os corações se acalmem, que as guerras se acabem, que o amor, esse amor que um dia vai reinar entre nós, que ele se resplandeça com
a migalhinha inicial, e que cresça, e que cresça, e que cresça, e se torne em uma bela flor de bondade e de carícia. Que possamos estar isentos do burburinho exterior, que nosso coração resplandeça em serenidade. Que possamos absorver o que nos foi ensinado há mais de 2000 anos e que estamos tentando, aos poucos, ir colocando em prática, mas lembrando que o caminho é longo e é lento, mas o passo inicial, seguido de outros passos, não devem ser contidos. Que possamos sentir a paz, que possamos irradiar a paz, que possamos, em nossas mentes, combater o mal que pode nascer de uma ideia pequenina, mas que essa ideia, antes que chegue aos nossos lábios ou às nossas ações, possa ser contida e modificada, que em vez da guerra, que possamos oferecer a flor do amor, que em vez do pensamento de irritação ou de raiva para aqueles que nos ferem ou ferem a outro querido nosso, que possa se transformar numa estrela de amor. Que a sua luz divina nos ilumine e nos ampare, para que possamos, sempre vigilantes, continuarmos a passos firmes em encontro à sua sabedoria de amor e bondade. Assim seja. Então, graças a Deus. E retornamos aqui na próxima semana, felizes, como sempre. Então, não deixem de acessar o nosso canal. 15º Seu, CERJ Oficial, e vamos vibrar pela paz do mundo. Até lá!